Vídeo do Seijinho falando sobre premonição. Me recomendaram. Ah, é o 1, né? É o Premonição 1. Premonição era uma bagunça completa. Bora, lança a crítica, Seijinho. E se um dia, por acaso, você sonhasse com a sua morte e conseguisse Meu sonho. dela? Não, escapa não! Bom, pelo visto, quando você faz isso, a morte volta pra te perseguir e ela tenta te pegar num estilo bem Tom e Jerry. Ela não tenta te pegar com doenças fatais ou acidentes inevitáveis, não. Ela tenta fazer o trabalho dela da maneira mais ineficiente Ela é imprestável. possível, tal qual um funcionário querendo ser demitido pra pegar rescisão. Premonição é basicamente isso. É um filme sobre jovens tentando escapar de uma dona morte que está completamente capenga, desmotivada, depressiva, com burnout, e ainda assim eles não conseguem escapar dela. E é exatamente por isso que nós iremos investigar isso mais a fundo agora. Alex é um rapaz de 17 anos que está prestes a viajar com a sua escola para a fodendo França. Ah, é verdade, eu lembrei aqui agora do final do último filme. Sim, o país França. E o máximo que a minha escola fez foi uma excursão para a incrível fábrica da Batavo, pra gente aprender como o iogurte é feito. Super divertido! E ainda assim eu acho que foi uma experiência mais cheirosa do que conhecer franceses. E claro que ele tá bem ansioso com isso, né? Imagina ficar 10 dias longe de seus pais em Paris, que é a cidade do amor. No mínimo 10 punhetas serão batidas. Mas meu amigo, como esse maluco tá paranoico também. Ele tá morrendo de medo do avião dele cair, sendo que ele tem 17 anos nessa idade. Eu teria medo do avião cair, cara. Eu nunca andei de avião, por que eu não teria? Você ainda acha que você é imortal? Eu Oxe, com 17 anos, eu nunca pensei não que eu era imortal. Mentira, eu vou mentir não. Já sofri alguns acidentes e nunca morri. Na minha cabeça eu tanco um acidente aí de alguma coisa. andava de skate Até hoje eu acho que eu sou imortal assim, em relação a acidente. no meio da Já sofri 3, nunca morri, nunca quebrei nada. rua, no meio da noite, escutando música sem Quando eu morrer... capacete, sem joelheira. Eu voltava pra casa, ia dormir sem escovar o dente e sem rezar o Pai Nosso. Mas por algum motivo esse moleque já tá pensando que vai morrer. Bom, e enquanto todos os adolescentes ficam fazendo baderna de adolescente ali no aeroporto, nosso amigo Alex fica procurando sinais em todo lugar pra confirmar que a porra do avião vai cair. Ele é a última pessoa que você quer ter como companhia no avião. Você pode estar o mais tranquilo possível pra viagem, sentado na sua poltroninha, escutando a sua música, mas é só sentar um filho da puta desse do seu lado que você começa a questionar como que um ônibus de centenas de toneladas voa. Afinal, se a gente consegue fazer um trambolho desses voar, por que que um Renault Kwid não voa? Na verdade, eu vou além. Se a gente consegue fazer avião, por que que a gente não consegue fazer o Renault Kwid ser um carro primeiro? Porra, caralho, argumentos fortes. Falando em merda que não faz o menor sentido, o melhor amigo do Alex, que é o Todd, convida o Alex, eu não tô nem brincando, pra ir cagar junto com ele. E ele explica que ele quer fazer isso antes de embarcar, porque lá dentro do avião os banheiros são muito piores. Isso eu concordo com você 100%, cara. A questão que Não sei, não andei de avião. tá pegando mais aqui é o fato de você precisar de um amigo pra cagar com você. Do seu lado, na cabine vizinha, só falta eles darem as mãos Mas ele também queria cagar, então deixa ele cagar, pô. por baixo Deixa o cara cagar, Seijinho, é só um filme. da divisória. Como que isso não é pior do que simplesmente cagar no avião? E assim que eles entram no avião, eles já Ai, bebê horrível. escutam o choro de um bebê. Eles já ficam desanimados pensando que eles não vão conseguir dormir nem um minuto naquele voo. Mas o irmão do Todd diz que aquilo na verdade é um bom sinal, porque Deus não teria coragem de derrubar um avião que tem um bebê. Frase boa, né, mano, pro começo de filme. E ele tem um ótimo ponto, mas eu vou oferecer um contraponto aqui. Porque imagina a quantidade de pessoas que estão rezando agora Mas também não faz sentido não, né, mano? Ele mandou uma nuvem lá no Egito que matou o quê? Os primogênitos das pessoas. pra esse avião cair. Bom, e assim que o Alex se senta, as duas garotas populares da escola vêm pedir pra ele trocar de lugar com elas, pra elas poderem sentarem juntas. Obviamente ele aceita porque ele não tem amor próprio É porque ele é beta mesmo. nenhum, e ele vai lá na frente se sentar com seu amigo Todd. Cara dele. Que na verdade tá bem puto com o Alex, porque originalmente essas duas garotas iriam se sentar ao lado do Todd. Mas Todd, vocês cagaram juntos, vocês sentiram o cheiro da bosta um do outro. Do faraó. Não, mas aí quem pagou o pato foi os outros. Quem pagou o pato foi os outros. Exemplo, tu tivesse lá e tu tivesse um filho, fosse um egípcio, o faraó fala, não quero. Sabe o filho de quem ia morrer?
O seu. Outro, vocês escutaram o splash do cocô caindo na água. A amizade de vocês vale Ah, não vai liberar meu povo, não? Ah, pois eu vou matar o seu. muito mais do que essas duas barangas, né? Pelo amor de Deus. Logo em seguida, o avião decola e o Alex continua completamente transtornado, achando que eles vão virar notícia do Datena a qualquer momento. Pra que chamaram esse menino pra andar de avião, pelo amor de Deus, primeiramente? E também não ajuda muito o fato de que a galera coloca as mãozinhas pra cima quando o avião decola, como se eles estivessem numa montanha russa. Aí sim, forças maiores irão querer derrubar esse avião. Que bagulho mais vergonhoso, cara. Para com isso. Dito e feito, imediatamente depois deles terem feito essa palhaçada, o avião já começa a tremer, tal qual um introvertido apresentando trabalho de geografia sobre o Cerrado brasileiro. Mas não é o começo do avião, ele não treme mesmo? Um buraco se abre na lata E aí, isso aí não é normal, mas não. do avião e ele explode, matando todo mundo ali naquele voo. E infelizmente nesse caso aqui foi seleção natural mesmo. Só que em seguida o Alex acorda, porque sim, ele estava apenas sonhando com todo aquele acidente. O avião na verdade nem saiu do chão ainda. Massa, hein? Massa. O pior é que esse filme é bom, eu gosto da parada premonição. Mesmo que o filme seja tosquinho, eu gosto. É divertido, pô. É divertido, é bom de assistir. E note que este É a mesma fórmula todos os filmes? Sim! Mas é legalzinho, é interessante. doente É legal ver as formas, as várias formas de as pessoas vão de berço. dormiu antes do avião Sabia. sair do chão. Esquece a premonição, seu problema maior é a narcolepsia. Eu juro pra você, ele não sentou nem por 30 segundos, dormiu e teve um pesadelo em que todo mundo morria. E quem nunca? Quem nunca? Deu um cochilinho, sonhou um negócio enorme pra caralho. Você fica, eita caralho, que porra foi essa? É bizarro. Pare, CG, é o filme, é só o filme! O sonho dele tá em velocidade 2x também, né? Naturalmente, depois de acordar, ele começa a gritar pra toda a tripulação que aquele avião vai cair. Fonte meus sonhos. E um colega da escola, um herói chamado Carter, finalmente se levanta pra acabar com essa palhaçada. Cara, porque pode apostar, qualquer pessoa dentro de um avião já pensou na possibilidade daquela merda cair. É alguém que começa a gritar, ele vai cair, eu ficaria puto também. Eu sairia do avião? Não, mas eu ficaria puto. Mas estão todos como seres humanos civilizados Eu sei, se a premonição fosse real, eu tinha me fudido, que eu ficava. tentando racionalizar esse medo. E estatisticamente é muito improvável de acontecer. Até o bebê deve estar tentando fazer isso. Aí levanta esse filho da puta e reacende o medo em todo mundo. Enfim, o Alex e o Carter começam a brigar e os dois são convidados a se retirarem do avião, tal qual dois Among Us. Inclusive, a primeira companhia aérea que implementar o sistema de votação do Among Us nos seus voos vai ter inventado o avião 2. Caralho, seria bom. A namorada do Carter, a Terry, também Eu sairia, eu ia pensar que o cara colocou uma boba. É uma suspeita durante o filme. sai do avião para acompanhar o namorado. A professora Lilton também sai para não deixar os alunos sozinhos. O Todd sai porque ele é o melhor amigo do Alex. E uma garota Clear também sai porque ela também ficou bem preocupada ao ver o pânico nos olhos do Alex. É. E também tem um colega chamado Billy que perde aquele voo porque ele estava atrasado, muito provavelmente porque alguém entupiu a privada do banheiro. O Alex e o Carter novamente começam a brigar porque eles vão Essa cena é massa. perder um dia inteiro de viagem. Só que bem nessa hora, o avião explode nos céus, igualzinho nos sonhos do Alex. E todo mundo fica em completo choque. É legal ver essa cena pelas duas perspectivas, né? De dentro, pelo Alex tá lá dentro e do lado de fora agora ele estoura no avião. Ninguém ia imaginar que a tática do bebê iria falhar desse jeito. E isso traz um novo alerta pra você não levantar a porra da mão quando o avião sai do chão, cara. Um tempo depois, o FBI chega pra fazer perguntas para os passageiros que desceram do avião antes dele explodir, né? Porque realmente ficou meio suspeito. Mas vale lembrar que esse filme foi lançado antes do atentado de 11 de setembro. E é exatamente por isso que esses passageiros não estão imediatamente presos por suspeita de terrorismo. O Alex conta toda a verdade, dizendo que ele sonhou que o avião ia explodir, por isso que ele decidiu descer. Mas sinceramente, cara, homem que prevê o futuro? Um pouquinho esquisito isso aí. Cara, eu não faço ideia do porquê, mas prever o futuro é um superpoder muito mais comum em mulheres. Da mesma forma que poderes envolvendo eletricidade são muito mais comuns em personagens negros. Ele tirou... Que porra é essa aí, mano? E personagens asiáticos sempre têm superpoderes relacionados E deixar de ter a pinta pequena. à tecnologia ou à arte ninja. Ai, errei. Os agentes não aceitam muito bem essa explicação. Porque ela tem o poder de ter a trouxa pequena, é foda. Não, mas eles também não têm motivo nenhum pra manter o Alex sob custódia. Então, assim que os pais chegam, todo mundo é liberado. 39 dias depois dessa tragédia, a escola do Alex presta umas homenagens às vítimas desse acidente. E muitas pessoas estão tratando o Alex muito mal, como se fosse culpa dele de alguma forma. Inclusive, a própria professora Lilton, essa puta desgraçada que só sobreviveu por causa dele. Ela Mas
poderia só mandar todo mundo tomar no cu, né? Rapaziada, eu tô cagando pra vocês. Tá muito brava com ele, ela não olha nem na cara dele. Caralho, porra! Seja pelo menos profissional. Mas ela só tá assim porque, na verdade, ela tá se sentindo culpada. Dá pra ficar com medo, né? Porque ela tinha uma escolha a ser feita. Ela podia ficar no avião ou podia o professor de francês ficar no avião. Ah, é. E quem ficou foi o professor de francês. É verdade, se eu não me engano, ele que ela fala pra ela ficar. Ele fala pra ela ficar, um negócio assim. E aí ele acabou virando um croissant de presunto e queijo, mas sinceramente eu vejo mais como culpa da escola por ter aula de francês no currículo. Ninguém pediu essa merda. Por outro lado, o Todd, o melhor amigo do Alex, ainda gosta muito dele, mesmo tendo perdido o irmão dele ali naquele acidente, né? Não tem nem pra que culpar ele, todo mundo se salvou por causa dele, praticamente mesmo, então, né? É preciso muito mais do que um acidente aéreo pra separar dois amigos que cagam juntos. Ei, vai beijar na boca. Mas ele tá evitando de conversar com o Alex porque o pai dele não aceitou a morte do filho e tá culpando o Alex por isso também. Meu irmão, o Alex não salvou nenhum bebê, quem dirá o seu filho? A outra que não tá brava com o Alex é a Clear, que até dá uma flor Essa mulher é toda esquisita, mano. pra ele, agradecendo ele por ter salvado a vida dela. Ela é a única que agradece o Alex por ter dado aquele chilique no avião. Aliás, o Alex tem que dar graças a Deus que aquele avião explodiu, né? Que senão ia ser bem vergonhoso É verdade. Ia ser pior, né? pra ele. Imagina, explode e ele expulsou um monte de gente do avião. Bom, quando o Todd volta pra casa, ele começa a sentir uma presença esquisita no banheiro dele, como se a própria morte estivesse se espreitando, tentando pegar ele desprevenido. Ele sente aquele calafrio, aquela sensação sinistra, e isso vindo de um cara que consegue cagar no banheiro junto com outra pessoa. Não é fácil deixar ele desconfortável no banheiro, mas ele tá tão nervoso que ele até se corta fazendo a barba. Ah, mas aí também o cabo quer fazer a porra da barba no seco, filho de rapariga. Algo que não aconteceria se ele tivesse barba para início de conversa, que aí cortaria a barba, não ele. Enquanto isso, em sua casa, o Alex começa a se informar sobre as últimas notícias através de uma revista Playboy, mas ele se assusta com a chegada de uma coruja em sua janela. Provavelmente o professor de francês reencarnou como Duolingo e veio assombrar ele. E aí o Alex toma um puta susto e ele joga a revista como reflexo, que bate num ventilador e se despedaça por inteira. Pelo visto, aquele avião caiu Ah, essa cena é massa. porque o Alex roubou a Não faz sentido não, mas é legal. turbina do avião e tá usando como ventilador, né? Que porra é essa? Porém, caiu um pedacinho muito pequeno da revista do Morte. colo dele em que ele consegue ler o nome do Todd. E imediatamente Todd. ele começa a ter um pressentimento muito ruim de que algo vai acontecer com o amigo dele. E aí ele sai correndo até a casa do Todd, esperando que o pior vai acontecer. E de fato o pior acontece. Após o Todd cagar tanto a ponto de causar um vazamento na privada, Porra é essa? ele escorrega na água e Bata a cabeça no vaso. acaba se enforcando Ah! sozinho num varalzinho que Ei, bicho, o cabo se focar no varal é putaria, viu? tinha acima da banheira dele. E aí ele infelizmente acaba morrendo asfixiado. Mano! Um terrível acidente. Porém, um bem engraçado também. Porque a qualquer momento ele poderia simplesmente ter ficado de pé, que ele já não morreria asfixiado. Mas não, ele preferiu ficar escorregando ali na banheira igual um idiota. No dia seguinte, o Alex vai até a casa da Clear, porque ele viu ela perto da casa do Todd na noite anterior. E ele veio perguntar pra ela o que ela tá fazendo ali, né? Ela explica que na noite Eu sou vidente. do acidente do avião, ela sentiu o mesmo pânico que ele sentiu. E da mesma forma, na noite anterior, ela também sentiu a preocupação dele com o Todd. O que significa que ela provavelmente também sentiu ele lendo a Playboy, né? E o Alex conta pra Clear que ele ainda está sentindo a morte rodeando eles. E que talvez o Todd tenha sido apenas o primeiro. Só que estão dizendo por aí que o Todd cometeu o oposto de viver. E o Alex queria confirmar se isso é verdade mesmo, porque o Todd não parecia deprimido. A maluca Gostasse. da Clear então sugere que eles vejam o corpo do Todd lá no necrotério. Porque, claro, essa com certeza é a segunda melhor opção, Não faz nem sentido. logo depois da opção de simplesmente esperar sair o relatório da autópsia. Foi massa, o dia foi bom. E Só o não teve idiota nada, do né? Alex ainda aceita. Afinal de contas, o Todd é aquele tipo de cara que ficaria muito orgulhoso do Alex por ele estar usando a morte dele como desculpa pra sair num date Ai, dentro. com a esquisita que quer ver cadáver. O Todd com certeza tá onde quer que ele esteja. Então eles invadem o lugar e eles topam com o legista. Mas ao Foi invés bem. dele brigar ou Foi bom, foi bom. Isso aí foi bom. dá a mínima pra presença deles. Na verdade, ele parece apreciar essa visita e ele ainda explica pro Alex que a morte tem um plano para todos. Esse cara é muito bizarro, muito esquisito. Só que ele estragou esses planos ao simplesmente sair daquele avião. Tinha uma teoria mó massa que dizia que esse cabo aí era a verdadeira morte. Era massa. De premonição.
Agora, por que Seria massa se fosse mesmo. caralhos um legista Mas nem é, não. tá falando como se ele fosse um Shinigami do Death Note que virou CLT? Eu não sei. Mas isso deixa os dois Ele é... Esse maluco aí, ele só... Nunca viu? Ele só é... No último filme de Premonição que apareceu, meio que conta um pouquinho da história e tal. E ele em si, spoiler do último filme, mas que não é spoiler, tá ligado? Ele é o último, a última pessoa que a morte viria buscar. Ele era a última pessoa. É mó legal. Mó legal a lore do último filme, porque ele se passa antes de todos os Premonição. Tem uma mulher que salva todas as pessoas. Ela tem a primeira premonição, salva todo mundo daquela porra. Todo mundo meio que cresce. Tem seus filhos, tá ligado? Tem seus filhos. Aí a morte, ela vem buscar cada um, tá ligado? Aí vai pegando por fila. Vai pegando fila por fila. Digamos assim. E a ordem da sequência que ia morrer no último filme que saiu, tipo assim, digamos que o Joãozinho foi o primeiro a ser salvo pela menina. Joãozinho teve seus filhos, tá ligado? A morte vai vir buscar Joãozinho, vem buscar o filho de Joãozinho, vem buscar o neto de Joãozinho, o bisneto de Joãozinho, até acabar com a linhagem da família. Aí depois vem buscar o segundo que era pra morrer naquele dia. E por aí vai. E o último a ser salvo pela protagonista do último filme é esse negão aí, que ele era criancinha quando ele foi salvo. É legal. bem assustados. Até porque ele confirma que o Todd não cometeu o oposto de viver. E sabe o que é o mais bizarro? Ele é o último a morrer. E ele morreu na vida real antes de assistir o filme que lançou que ele ia morrer no final. Cinema. Ele morreu de pura burrice mesmo. Ele morreu no mundo real. E já fica aqui o meu registro em vídeo que se eu morrer de Ele fez o último filme, morreu de doença e o filme foi lançado. uma maneira estúpida, por favor, falem que eu cometi o oposto de viver. No outro dia, o Alex conta pra Clear que ele realmente acha que a morte tá... E ele aparece em todos os filmes de premonição. Que sobreviveu àquele acidente. Porque, pelo visto, a morte também tem que bater meta no final do mês. E eles precisam procurar novos padrões pra fugir da morte novamente, igual aquela pista sobre a morte do Todd. Só que assim, quem exatamente tá enviando essas dicas pra eles? Isso aí não faz sentido, não. É a própria morte querendo brincar com ele ou é Deus tentando salvar a vida dele? Porque de qualquer forma tá fazendo um péssimo trabalho, tá? Eu, por exemplo, jamais iria interromper a minha bronha pra salvar a vida de um amigo meu. Em seguida, o Carter aparece junto com a namorada dele, a Terry, e novamente ele começa a brigar com o Alex como se fosse culpa dele também o Todd ter morrido igual um idiota. A Terry pede pro Carter parar com isso pra ele seguir logo com a vida dele. Só o caminhão. Basicamente, quem não segue com a vida dela é a Terry. Porque logo em seguida ela é atropelada por um ônibus que passa ali a 300 por hora. Quase tão rápido quanto aqueles ônibus que fingem que não te viram correndo atrás dele, dando sinal pedindo pra eles... Se tiver 1000 filhos no mundo inteiro, cada um tendo 2 a 5 filhos, buscaria todo mundo. Porque não era pra eles existir, tá ligado? Porque a sua morte já tava programada. Ou seja, essas pessoas não eram pra existir. Você nem era pra estar vivo, primeiramente. Aí é tipo isso. Pararem, pelo amor de Deus. Numa noite, enquanto o Alex assiste ao noticiário, ele descobre que a explosão do avião percorreu... Aí tipo assim, meio que a morte, ela demora muito pra buscar as pessoas. Por isso que a pessoa tem filho, tem bisneto, tem neto. Porque a primeira menina a sentir a premonição, ela se isola de todo mundo. Ela entende, tá ligado? Que a morte ainda tá tentando buscar ela. E ela se isola e entende os sinais de quando ela vai morrer. Aí ela demora, aí tanto que ela nem ela fica presa dentro da casa dela, faz um monte de armadilhazinha, faz um monte de coisa pra ela sobreviver da morte. Aí por causa do neto, aí é no último filme, tá ligado? Ela acaba indo de Vasco, dando início à matança de todo mundo. Aí as primeiras pessoas são da família dela, praticamente. Um certo caminho. E aí ele percebe que a morte tá indo atrás São os últimos, não lembro agora não. dos sobreviventes na ordem Acho que são os últimos. Acho que é os últimos.
que eles teriam morrido se eles tivessem Tanto que é citado esses protagonistas dos outros filmes. ficado no avião. Ou seja, primeiro foi o Todd, depois foi a Terry. É que ela era a última, é verdade. Graças a Deus, seria a professora Lilton, aquela mulher horrorosa. Então o Alex vai até a casa dela e começa a verificar se não tem nenhum pneu furado ali no carro dela. Infelizmente, hoje em dia é muito comum os alunos furarem os pneus dos carros dos professores que eles não gostam, principalmente os de biologia. Bastante cuidado Toda vez, cara! viu? A gente costuma furar bastante o pneu, mas a gente nunca mexe na embreagem. Não precisa nem verificar se a embreagem tá boa. A gente não sabe boicotar a embreagem. Porque esse hater todinho, cara! É muito avançado, muita engenharia, a gente não sabe. Mas a professora acaba avistando o Alex mexendo ali no carro dela e ela chama os agentes do FBI que estão investigando o caso. Eles levam o garoto até o interrogatório e lá o Alex explica que ele descobriu, né, o padrão, a ordem que a morte tá usando para matar as pessoas que sobreviveram ao acidente. Novamente eles não acreditam nele, mas eles liberam ele mesmo assim porque eles também não têm prova nenhuma que conecte o Alex a essas mortes misteriosas que estão acontecendo. Afinal, não tem como um moleque de 17 anos controlar um ônibus pra atropelar uma menina. É, então, né? Esses agentes do FBI precisam urgentemente fazer uma transição de carreira. Minha sugestão pessoal seria para eles fazerem um curso de lógica de programação. Voltando pro vídeo. Bom, depois desse interrogatório completamente inútil, o Alex sai correndo pra tentar salvar a professora Lilton, mas novamente ele chega tarde demais. Esse cara tem um poder mais inútil que eu já vi, ele não consegue salvar. Acaba prever o tempo, mas não chega na hora certa. Ah, é a professora... Bicho, a professora da... A morte da professora é a mais burra que tem. Salvar ninguém. E eu vou ter que te explicar o jeito que essa imbecil morre, porque é muito estúpido. É uma morte completamente Looney Tunes. Primeiro, ela ferve água pra tomar chá, só que ela toma um jump scare da caneca dela. Só porque ela viu o logo da escola que ela trabalha, né? Ai, meu Deus. Daí ela esvazia essa caneca e enche ela com vodka gelada. E ela ainda coloca gelinho por cima. Nisso, a caneca que tava muito quente, agora tá muito gelada, ela trinca. E aí ela vai bebendo e andando pela casa e uma hora pinga um pouquinho de vodka em cima do monitor do computador dela, que aliás não tá nem ligado. Mas isso é o suficiente para causar um curto-circuito que começa a sair fumaça do monitor. Oxi, porra! E a tela do monitor simplesmente explode! Jogando um caco de vidro direto na garganta dela. Cara, é simplesmente genial, eu nunca teria pensado nisso. A casa também começa a pegar fogo por conta da explosão e do rastro de vodka que ela deixou por toda a casa. E ela ali já no chão agonizando de dor, ela levanta o braço pra tentar pegar uma toalha que tá em cima da mesa, pra tentar parar o sangramento, só que nisso ela derruba um monte de faca em cima dela, que obviamente todas caem com a ponta apontada pra ela, porque isso é uma regra do cinema. Não, mas a morte queria levar ela, né, então... Faca nunca cai de lado, nunca cai com a parte do cabo voltada pra você. Faca sempre cai assim, com a ponta em cima de você. Nessa hora o Alex chega pra... Não, e é muito afiado, né, mano? Que já cai enfiando todo. Não precisa nem de força, pô. Tentar ajudar. Não precisa nem de força, que ela já... Porque assim... Provavelmente, se você tá caído no chão, uma faca vai cair em direção a você, ela vai bater, obviamente, mas ela não vai descer com tudo e vai tudo. E os músculos que tem aqui, Barão, não tapa nada. Só que uma nova explosão faz com que uma cadeira caia em cima exatamente... Faca de obsidian só pode. De uma das facas que tava... É a faca mais afiada do mundo. Fincada nela, fincando mais ainda. É engraçado demais, parece que a morte odeia tanto essa mulher quanto o espectador. Nessa hora eu já tava de pé aplaudindo. Percebendo que não tinha mais como salvar ela, o Alex sai correndo de lá e por fim a casa dela explode. Ali realmente a morte tinha alguma coisa pessoal contra essa mulher. Depois disso, a Claire, o Carter e o Billy começam a procurar pelo Alex, porque ele tá foragido da justiça, né? Encontraram as digitais dele nas facas lá que mataram a professora. Pô, mas também é um animal, né? Da Lilton e tem pegadas dele, né, pela casa dela. Animal. E é exatamente por isso que você nunca vira amigo de seus professores, tá? Olha o que acontece. A Claire encontra o Alex ali no meio do mato e pede ajuda pra ele, porque ele é o único que sabe quem vai ser o próximo alvo da morte. Sendo também que até agora ele também não conseguiu salvar ninguém, né? Esse filme é bom, pô. Grande bosta ele saber quem é o próximo. Só que aí quando todos eles entram no carro do Carter, o próprio Carter começa a surtar achando que ele vai ser o próximo a morrer. E aí ele começa a acelerar com tudo, dizendo que é ele que controla o destino dele, ele que decide quando vai morrer. Do nada virou o Vin Diesel nihilista. E aí ele quase mata todo mundo ali no trânsito, só que uma hora ele finalmente para, na linha,
do trem. Todo mundo fica desesperado. É um animal, né, bicho? Sai imediatamente do carro e eles ficam pedindo pro Carter sair, só que ele continua se rebelando contra a morte. Quando o trem tá bem próximo, ele finalmente volta à realidade, ele decide sair, só que o cinto Filha da de puta. segurança dele emperra. Ele é animal burro. E aí o Alex, pela primeira vez na vida, decide ser útil e ele finalmente consegue salvar a vida de alguém propositalmente. Mas não era ele que tava na ficha. Ele não era o próximo da fila. Ele tira o Carter de lá, só que eles nem têm tempo de comemorar, porque logo em seguida o Billy é decapitado por um pedaço de metal que sai voando ali do trilho do trem. Assim, se esse filme ensina alguma coisa, é como veículos são muito perigosos, né? É acidente de avião, carro, ônibus, trem. E aí o Alex... Animal, mano. Eureka! Porque o próximo a morrer era pra ter sido o Carter, mas como o Alex salvou o Carter, a morte pulou a vez dele e foi pro Billy. Sim, a morte é bem desapegada, não deu certo. Vamos pro próximo. Ela é basicamente um entregador do Correios. Toquei a campainha uma única vez, ninguém atendeu, vou pra minha casa e encerrei meu expediente. Acaba tá perguntando Correio de 2015. Aí, maluco, o bicho é conta. E com o Billy morto, o próximo alvo da morte agora é o próprio Alex. E é exatamente por isso que ele decide se esconder numa cabana abandonada do pai da Clear. Sim, um lugar que é basicamente um workshop de acidente doméstico. Tem corda, faca, prego exposto, serrote, deve ter um monte de caco de vidro porque as janelas estão tudo quebradas, estaca de madeira, tanto que ele é quase perfurado pela ponta de um serrote. Daí o FBI começa a fazer visitas frequentes a Clear, pressionando ela para ela contar aonde o Alex está escondido. E uma hora ela acaba contando porque ela também tá preocupada com ele, né? Faz tempo que ele não dá notícias. Só que quando o FBI já tá a caminho de lá, o Alex se lembra de um detalhe muito importante. Ele trocou de lugar no avião, então não é pra ser a vez dele, é pra ser a vez da Clear. É gênio, né? Além dele ter sido muito burro e ter esquecido disso, todas as vezes que ele quase morreu naquela cabana foram 100% culpa dele. A morte não teve um dedo É verdade, né? nisso. É verdade. Nem era a vez dele ainda. Tá tudo burrice dele. Então ele sai correndo de lá pra salvar a Clear, novamente se esquivando do FBI. Sim, o FBI O FBI é muito peba. toma muitos olés de um garoto de 17 anos. Enquanto isso, a nossa pobre Clear está fugindo desesperada de um fio desencapado que tá perseguindo ela igual um Aí, ó. É, fio desencapado. É perigoso demais. Ela tenta pegar o carro dela pra fugir de lá, só que o carro fica emperrado e o Alex chega bem nessa hora. Só que ele não consegue se aproximar do carro por causa do fio desencapado, que ele tá realmente assim, impedindo. Perigoso. E pra piorar, o carro dela começa a pegar fogo. Por quê? Nessa altura do campeonato, eu só acho que a morte gosta de matar as pessoas com automóveis. Então, sem outra escolha, o Alex decide segurar aquele fio desencapado. Não era a vez dele, né? Conseguir fugir daquele carro. E assim que ela consegue sair do carro, ele explode, explodindo o Alex junto. Infelizmente, o Alex sobrevive e 6 meses depois, o Alex, o Carter e a Clear vão juntos até Paris. Eles vão lá fazer a viagem que era pra eles terem feito. Caralho, meu irmão. Sim, os 3 juntos que foram marcados de morte pela própria morte, decidiram simplesmente subir juntos num avião. Sendo que a própria morte já usou o avião pra matar um monte de gente. Meu Deus do céu. E do jeito que essa morte é, eu nunca Eu acabo sendo muito estúpido mesmo, viu? Eu nunca mais saio de casa. nem ia chegar perto de um automóvel, nunca mais Eu não saio nem de casa, mano. na minha vida. Eu ia de jegue pra todo lugar. Bom, mas tá um clima super agradável ali na França. Eles estão bem felizes que eles conseguiram enganar a morte E ao final do filme, viu? mais uma vez. Só que o Alex ainda não tá 100% convencido de que tudo isso acabou e ele ainda acha que ele pode ser o próximo. Afinal de contas, ele salvou a Clear, então pulou a vez e agora é a vez dele. Pois é, e mesmo sabendo disso, esse idiota foi lá e pegou um avião pra França. Nessa hora ele começa a ter um pressentimento ruim e decide voltar pro hotel. E realmente, primeiro o Alex quase é atropelado e depois ele é quase atingido por um letreiro que se desprende. Mas ele é salvo pelo Carter. Porém, a morte, muito sacana, você já sabe como ela funciona. Pula a vez dele e... Ela pula a vez do Alex e agora é a vez do Carter de novo. E dessa vez ela consegue pegar ele com aquele mesmo letreiro que despencou. Ele ficou balançando igual um pêndulo. Sim, a morte já tá ficando meio sem criatividade, meio sem recurso. Acho que ela nem queria tá fazendo isso. E acredite ou não, é assim que o filme acaba. Ei, filmaço. A morte vai continuar perseguindo esses dois até que eles finalmente morram. Isso não faz o menor sentido, porque ela tinha a oportunidade perfeita de simplesmente Avião, né? matar os 3 naquele avião pra França.
Mas ela não quis. Eu realmente acho que a Morte, ela tá de saco cheio e ela quer ser demitida logo, por isso que ela tá fazendo um péssimo trabalho. E os... Aí, mas que tá, é porque na desgraça naquele avião tinha outro cara que sentia premonição também. Eu acho que foi mais por isso que a Morte estoura todo mundo. É porque eu não lembro qual é o premonição. Não sei se é o premonição 5. E a gente acompanha a desgraça de outro maluco que tá tendo premonição. E o final do filme é ele entrando dentro desse avião do primeiro filme. Os personagens estão tipo, terminei tudo que foi patrocinado. Caramba, a Morte é muito mirabolante, eu preciso escapar dela. E ela tá ali dando todas as oportunidades possíveis pra eles escaparem dela. Ela tá dando dicas pra eles escaparem dela e eles estão, nossa, é muito difícil, não consigo escapar. Ou seja, a minha conclusão desse filme é quando você receber um mau atendimento em algum serviço, você tem que avaliar como estrela só, porque às vezes essa pessoa tá tentando ser demitida e você tá impedindo ela dando 5 estrelas. A lição desse filme é seja maldoso com pessoas que atendem o público? Eu acho que é isso. Bom, gostei. Gostei, vi de bom. E aí, Rap Laranja? Bom, vi de bom.